No vídeo de hoje, vamos explorar histórias reais de pessoas que tiveram encontros perigosos com serpentes. De um vilarejo isolado no Brasil até uma estação científica no coração da floresta amazônica, encontros com esses répteis poderosos terminaram em tragédia. Número 1. O criador de serpentes da Flórida. Era o dia 12 de agosto de 2015, em um bairro silencioso de Fort Lauderdale, na Flórida. O sol do fim da tarde começava a desaparecer no horizonte, projetando sombras longas sobre os gramados bem cuidados. Vistas da rua, as casas pareciam comuns e pacatas. Nada indicava qualquer tipo de problema. Porém, dentro de uma das residências no final da rua, um acidente silencioso começava a se formar. Roger Holston tinha 45 anos e morava sozinho em uma casa de 2 andares. Desde os 20 anos ele era obcecado por cobras e, ao longo do tempo, construiu uma coleção impressionante com mais de 50 serpentes. Entre elas estavam grandes pitons birmanesas, cobras-rei e diversas espécies de víboras. Para acomodar os animais, ele modificou completamente a casa. O porão havia sido transformado em um verdadeiro recinto de répteis, cheio de terrários de vidro, lâmpadas de aquecimento e equipamentos especializados. O ar do porão era pesado, carregado pelo cheiro forte característico de resíduos das cobras, algo que Roger considerava apenas um pequeno inconveniente. Ele passava a maior parte do tempo ali embaixo, lendo livros sobre serpentes, registrando horários de alimentação e observando o comportamento dos animais. Raramente subia para o restante da casa. Uma semana antes daquele dia, Roger havia comprado uma cobra-rei branca extremamente rara de um vendedor particular. A espécie era conhecida por seu comportamento imprevisível e, entre colecionadores, possuir um exemplar assim era visto como um grande desafio e também um troféu. Alguns dias antes, uma piton já havia mordido sua mão enquanto ele ajustava o terrário. Mesmo assim, Roger tratou o ferimento como algo sem importância. Naquela noite, ele planejava alimentar várias serpentes ao mesmo tempo, confiante de que conseguiria controlar qualquer situação. Amigos e colegas que também criavam répteis já haviam avisado inúmeras vezes que lidar com várias serpentes venenosas simultaneamente era extremamente perigoso. Mesmo um pequeno erro poderia ser fatal. Roger, no entanto, ignorava completamente esses alertas. O porão estava iluminado apenas pelas lâmpadas de aquecimento que zumbiam sobre cada terrário. Caixas de alimentação, recipientes vazios e ferramentas de manejo estavam espalhados pelo chão. Havia também roedores congelados parcialmente preparados para alimentar as cobras. Os corredores entre os terrários eram estreitos, deixando pouco espaço para se movimentar. Dentro dos tanques estavam serpentes de diversos tamanhos, desde pitons birmanesas de cerca de 3 metros até cobras-rei adultas, cada uma capaz de reagir de forma extremamente perigosa caso fosse surpreendida. As pitons possuem uma força de constrição impressionante. Já serpentes venenosas como cobras-rei e víboras podem atacar em frações de segundo, liberando toxinas que afetam o sistema nervoso ou destroem tecidos. Alguns vizinhos já haviam notado atividades estranhas na casa de Roger. Às vezes, viam grandes caixas sendo entregues, e em certos dias, o cheiro vindo do porão era perceptível do lado de fora. Alguns chegaram a comentar casualmente que os terrários pareciam empilhados demais e que o espaço estava cheio além do limite. As regras locais exigiam contenção segura e protocolos rigorosos para quem mantivesse serpentes venenosas. Roger, porém, confiava demais na própria experiência. Ele ignorava sinais claros de alerta vindos das serpentes. Silvos defensivos, enrolamentos agressivos e ataques repetidos contra suas luvas durante a alimentação. Por volta das 7h45 da noite, Roger iniciou o processo de alimentação. Ele levou vários roedores mortos até o porão e começou a caminhar de terrário em terrário.
As víboras foram as primeiras a reagir de forma defensiva. Uma delas recuou rapidamente quando a mão de Roger se aproximou, quase acertando uma mordida. Distraído com o movimento, Roger deu um passo em falso. Seu pé bateu na base de um terrário de piton próximo. A estrutura menor tombou para o lado, caindo com um estrondo que ecoou pelo porão apertado. O barulho repentino assustou várias serpentes ao redor. Uma das pitons avançou defensivamente contra as pernas de Roger. Segundos depois, outra reagiu ao movimento próximo. Ao mesmo tempo, a cobra-rei branca, percebendo a vibração e o caos repentino, atacou em direção aos braços e pernas expostos. Cada serpente reagia por conta própria, respondendo às vibrações, aos movimentos bruscos e aos sons inesperados no ambiente. Algumas outras cobras apenas se enrolaram em posição defensiva ou se afastaram para cantos do porão. Mais tarde, uma vizinha chamada Sarah Peterson contou que ouviu silvos altos, batidas fortes e até o som de vidro quebrando através de uma janela do porão que estava parcialmente aberta. Assustada, ela ligou imediatamente para o serviço de emergência. A luta de Roger durou apenas alguns minutos. Quando o resgate chegou, ele já estava inconsciente, parcialmente envolvido pelas voltas de uma grande piton. Marcas de mordida eram visíveis. A cobra-rei havia aplicado veneno neurotóxico poderoso, enquanto várias víboras também haviam mordido. O chão do porão estava coberto por vidro quebrado, substrato dos terrários e recipientes de alimentação virados. 3 das serpentes foram capturadas em caixas improvisadas pelas equipes de controle animal. As demais desapareceram temporariamente, escondendo-se em cantos do porão ou na vegetação densa ao redor da casa. Câmeras de segurança de vizinhos registraram parte da movimentação naquela noite. As imagens mostraram Roger escorregando, derrubando um terrário e provocando a sequência de eventos que acabou assustando as serpentes. Os ataques em si não apareceram nas imagens, mas os movimentos caóticos confirmaram a reconstrução do ocorrido. Os investigadores concluíram que não houve um ataque coordenado. As mordidas e a constrição foram respostas defensivas naturais das serpentes ao ambiente repentinamente perturbado. Paramédicos tentaram estabilizar Roger, enquanto agentes de controle animal trabalhavam para capturar as serpentes restantes. Mesmo com a tentativa de administrar soro antiofídico e realizar atendimento emergencial, os danos já eram extremamente graves. O veneno da cobra-rei havia afetado seu sistema nervoso. As mordidas das víboras provocaram destruição de tecidos. E a pressão gradual da piton dificultou ainda mais a respiração e a circulação sanguínea. Nas semanas seguintes ao incidente, as autoridades da cidade revisaram as regras sobre posse privada de répteis venenosos. Novas normas foram implementadas exigindo autorizações especiais, recintos reforçados e seguros de responsabilidade civil para qualquer pessoa interessada em manter serpentes perigosas. O caso também provocou debates sobre a ética e a segurança de manter grandes coleções de serpentes venenosas em áreas residenciais. Especialistas em vida selvagem destacaram que esses animais são fascinantes, mas exigem conhecimento técnico avançado, instalações adequadas e, acima de tudo, respeito por sua natureza potencialmente mortal. O caos de lidar com muitas serpentes ao mesmo tempo havia se tornado fatal na Flórida. Número 2. O pesquisador do rio no Pará. Era 3 de maio de 2016. Em uma pequena comunidade ribeirinha isolada no Pará, a manhã estava coberta por neblina leve. O rio parecia tranquilo, suas águas lentas refletindo o céu cinza. Mas as sombras escuras sob a superfície indicavam que perigos podiam estar escondidos ali. André Silva tinha 32 anos e dedicava grande parte da vida ao estudo de serpentes. Ele não era um pesquisador formal, mas era conhecido como especialista amador na região e colaborava com um pequeno zoológico local.
Seu trabalho incluía documentar movimentações de serpentes e, ocasionalmente, capturar exemplares para estudos científicos. André vivia com a esposa e um filho pequeno, de quem falava com orgulho sempre que conversava com moradores da região. Para ele, estudar serpentes era uma forma de unir sua paixão pela natureza com a responsabilidade de sustentar a família. André era experiente no ambiente da selva e tinha lidado com serpentes grandes antes. Porém, sua confiança muitas vezes o levava a assumir riscos desnecessários. Ele frequentemente explorava áreas densas da floresta sozinho, acreditando que seu conhecimento seria suficiente para lidar com qualquer situação. Naquele dia específico, ele pretendia capturar e medir uma fêmea de sucuri que moradores locais haviam descrito como particularmente agressiva. Durante semanas, André vinha monitorando o rio e seus pequenos afluentes. Ele registrava a profundidade da água, localização de pegadas e movimentos de animais. Em sua mochila estavam ferramentas de medição, uma pequena rede de captura e equipamentos para manejo de serpentes. Ele usava botas impermeáveis e roupas leves adequadas para o clima quente e úmido da região. Mesmo assim, o chão da floresta era extremamente escorregadio. Raízes de árvores surgiam inesperadamente e a vegetação densa escondia buracos e depressões no solo. As margens do rio eram macias e lamacentas. A água frequentemente escondia quedas abruptas de profundidade. O alvo da expedição de André era uma sucuri verde adulta. Essas serpentes podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar centenas de quilogramas. Elas matam suas presas por constrição, apertando com força enorme até que a vítima não consiga mais respirar. Embora normalmente sejam predadoras de emboscada, sucuris também reagem rapidamente quando se sentem ameaçadas. Se perturbadas, podem atacar defensivamente. Seus corpos musculosos permitem envolver animais grandes e arrastá-los para a água, onde escapar se torna muito mais difícil. Moradores da comunidade haviam alertado André diversas vezes. Eles diziam que aquela sucuri apresentava comportamento estranho. Barcos que se aproximavam demais provocavam reações agressivas, e algumas pessoas afirmavam tê-la visto enrolada perto de trilhas usadas para a pesca. Mesmo assim, André ignorou os avisos. Ele confiava plenamente em suas técnicas de manejo e em sua experiência com serpentes menores. Por volta das 4 horas da tarde, André entrou em um pequeno afluente do rio, acreditando que a água era rasa. Ele não percebeu que havia um desnível abrupto escondido sob a água turva e as plantas aquáticas. Quando avançou, seu pé afundou mais do que o esperado. Ele perdeu o equilíbrio. Ao tentar se apoiar para não cair, acabou perturbando a sucuri, que estava enrolada próxima à margem. Moradores que estavam em um pequeno morro próximo viram André tropeçar. Quase ao mesmo tempo, perceberam um enorme corpo verde emergindo da água em posição defensiva. André tentou recuar rapidamente, mas a sucuri já havia reagido. As primeiras voltas do corpo da serpente envolveram suas pernas. A pressão começou a aumentar lentamente, enquanto ele era puxado em direção à parte mais profunda do afluente. Sua mochila e as ferramentas de captura caíram na água rasa, espalhando objetos e fazendo barulho. Esse movimento adicional apenas aumentou a agitação da serpente. A luta durou vários minutos. A primeira volta da sucuri, em torno das pernas de André, já limitava seus movimentos. Cada tentativa de se soltar fazia com que a serpente reajustasse sua posição. Gradualmente, ela apertava com mais força. Seus braços se moviam entre lama e plantas aquáticas. A água turva balançava enquanto ele tentava se apoiar. A sucuri não parecia estar caçando, mas reagindo defensivamente às vibrações e movimentos. A água subiu até sua cintura, depois até o peito. A força do animal o puxava lentamente para dentro do afluente. Do alto da pequena colina, os moradores conseguiam ver apenas alguns objetos flutuando. Seu chapéu,
parte de suas ferramentas. Mas a vegetação e a água turva escondiam quase completamente o que estava acontecendo. Apesar dos movimentos e da luta visível na água, ninguém conseguia chegar perto o suficiente para ajudar. Os arbustos densos e o terreno lamacento dificultavam qualquer tentativa de resgate imediato. Quando alguns moradores finalmente conseguiram chegar à margem do afluente, já era tarde. A sucuri havia soltado André. Provavelmente porque o movimento cessou ou porque o animal não se sentia mais ameaçado. Ela desapareceu silenciosamente entre a vegetação da margem do rio. Por alguns instantes, apenas as marcas das voltas no lodo eram visíveis na água rasa. O corpo de André nunca foi encontrado. As correntes profundas do rio esconderam qualquer vestígio. Algumas horas depois, moradores localizaram sua rede de captura, as ferramentas de medição e a mochila parcialmente submersas alguns metros rio abaixo. Naquela noite, os moradores realizaram um ritual tradicional às margens do rio. Eles deixaram pequenas oferendas na água para honrar a memória de André e também para respeitar as forças naturais do rio. Esse tipo de cerimônia é comum na região quando alguém desaparece devido a perigos naturais. Algum tempo depois, a mesma sucuri foi novamente vista no sistema de pequenos rios da área. Ela continuou se movendo silenciosamente entre os canais, mas nunca foi capturada. O incidente mostrou o perigo de subestimar o ambiente natural e superestimar as próprias habilidades. Investigadores concluíram que a combinação entre o desnível escondido no fundo do afluente e a reação defensiva da serpente criou uma situação extremamente perigosa. Dos rios do Brasil até fazendas isoladas na Austrália, encontros com grandes serpentes continuavam causando tragédias. Número 3. A Piton, na fazenda australiana. Era 21 de setembro de 2014, em uma área rural de Queensland, na Austrália. A noite estava quente e úmida. Mais cedo havia chovido, e nuvens de tempestade ainda cobriam o céu. Vista da casa principal da fazenda, a propriedade parecia tranquila. Mas em uma das extremidades do terreno, algo perigoso estava prestes a acontecer. Luke McAdams tinha 29 anos e trabalhava como ajudante na fazenda da família praticamente desde a adolescência. Ele vivia com sua companheira e era responsável por cuidar dos campos, dos animais e das construções da propriedade. Além das tarefas da fazenda, Luke tinha um grande interesse por serpentes, principalmente pitons. Ele mantinha alguns exemplares em uma pequena área cercada perto da borda do terreno. Recentemente, havia adquirido uma piton carpet de aproximadamente 3,60 metros de comprimento. Era um animal grande até mesmo para aquela espécie. Luke havia passado semanas acostumando a serpente ao novo ambiente, alimentando-a e observando seu comportamento. Ele acreditava que conseguiria manejá-la com segurança. Apesar de ter alguma experiência, Luke às vezes assumia riscos desnecessários. Um deles era verificar as serpentes durante a noite, quando a visibilidade era muito pior. Naquela noite, ele decidiu conferir os recintos antes que a chuva voltasse. Durante a semana anterior, ele já havia notado alguns arranhões leves nos braços causados ao manipular a piton, mas considerou aquilo algo sem importância. Sua companheira havia sugerido esperar até o dia seguinte. Também pediu que ele verificasse cuidadosamente as travas dos recintos. Luke ignorou o conselho. Ele queria garantir que todas as serpentes estavam alimentadas e seguras. O problema é que as condições do tempo tornavam o terreno muito mais perigoso. A área dos recintos era aberta e o chão de terra estava completamente lamacento após a chuva. A cerca que delimitava o espaço era baixa, reforçada com malha metálica. Cada recinto possuía galhos, pedras e esconderijos para as serpentes. No entanto, o espaço era relativamente apertado e alguns cercados ficavam muito próximos uns dos outros.
Uma chuva leve ainda caía, tornando tudo escorregadio sob as luzes externas fracas. O recinto da grande Piton possuía uma trava metálica que havia entortado ligeiramente após muito uso. A peça ainda segurava o portão, mas estava fraca o suficiente para que um movimento brusco pudesse abrir a estrutura. As Pitons Carpete não possuem veneno. Elas matam suas presas enrolando o corpo musculoso ao redor delas. Um exemplar desse tamanho pode imobilizar um ser humano adulto em alguns minutos, apertando cada vez mais forte a cada volta. Na maioria das vezes, essas serpentes evitam confronto. Mordidas normalmente ocorrem apenas em defesa, e a constrição não acontece instantaneamente. Ela aumenta gradualmente conforme o animal reage ao movimento da presa. Movimentos bruscos, barulho ou reações inesperadas podem provocar ataques defensivos até mesmo em serpentes acostumadas ao contato humano. Mais cedo naquela noite, alguns vizinhos haviam visto Luke caminhando entre os recintos no escuro. Eles o viram inclinar-se sobre o cercado da grande Piton e verificar as travas. O solo molhado dificultava manter o equilíbrio. A trava do cercado estava solta o suficiente para permitir que a serpente empurrasse a porta se fosse surpreendida. Luke não percebeu o problema. Por volta das 9 horas da noite, ele se abaixou para verificar o recipiente de água da Piton. Seu pé escorregou na lama. Ele perdeu o equilíbrio e caiu parcialmente para frente. Esse pequeno movimento foi suficiente para assustar a serpente. A Piton empurrou a porta do recinto. A trava fraca cedeu. Com um silvo baixo, o animal saiu rapidamente. Em poucos segundos, a serpente já estava enrolada nas pernas de Luke. Ele tentou recuar, mas o chão escorregadio fez com que perdesse novamente o equilíbrio. A cada movimento de luta, a Piton ajustava as voltas do corpo. A pressão aumentava lentamente. Os vizinhos, observando da casa deles a algumas centenas de metros de distância, perceberam apenas que Luke parecia se mover de forma estranha. Eles ouviram gritos abafados, mas a pouca luz e a distância não permitiam entender o que estava acontecendo. A Piton começou a subir pelo corpo de Luke enquanto ele tentava se libertar. As voltas restringiam o movimento de seus braços e comprimiam seu peito. A luta durou vários minutos. Lama foi espalhada pelo chão. Galhos quebraram. A lanterna que ele carregava caiu no chão. A serpente não estava caçando. Ela reagia defensivamente aos movimentos e vibrações ao redor. Com o passar dos minutos, Luke começou a ter cada vez mais dificuldade para respirar. A força da constrição aumentava a cada volta. Quando sua companheira finalmente chegou correndo até o recinto com uma lanterna e começou a gritar por ajuda, Luke já não conseguia mais se mover. Tentar puxar uma Piton grande, sem ferramentas adequadas, é extremamente perigoso. Essas tentativas normalmente fazem a serpente apertar ainda mais. Foi exatamente o que aconteceu. A Piton permaneceu enrolada firmemente. As autoridades de controle animal foram chamadas imediatamente. Quando chegaram ao local, os agentes precisaram matar a serpente para conseguir retirar o corpo com segurança. O cenário mostrava claramente o que havia acontecido. As marcas das voltas da serpente estavam visíveis no chão revolvido pela lama e pela água. Pequenos arranhões nos braços e nas pernas de Luke correspondiam a incidentes anteriores de manejo. Plantas quebradas ao redor indicavam que houve uma luta prolongada. Depois do ocorrido, a coleção de serpentes da propriedade foi temporariamente fechada. Inspetores analisaram todos os recintos, travas e estruturas. Novas recomendações foram emitidas. Entre elas, estavam regras mais rígidas para contenção segura, cuidados ao lidar com serpentes à noite e treinamento adicional para qualquer pessoa que trabalhasse com grandes constritores. Encontros com serpentes venenosas continuam mostrando que o perigo pode surgir mesmo quando alguém acredita estar preparado. Isolamento
clima imprevisível e comportamento defensivo dos animais podem transformar rapidamente um estudo científico em uma situação crítica. Naquele ano, próximo a uma estação de pesquisa perto de Manaus, na floresta amazônica, outra pesquisadora viveria um encontro que demonstraria exatamente isso. Mas essa já é uma outra história. Obrigado por assistir. Se quiser continuar explorando relatos impressionantes do mundo animal, o próximo episódio já está esperando na tela final.